Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e estou aqui com dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. E aí, cara? Tudo bem, André? Tudo bem, Caio? Mais um episódio super legal. Eu acho que a gente vai responder muitas coisas legais aqui para a nossa audiência hoje. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, especialista em cirurgia geral. Fala aí, cara. E André e Lucas, eu tô bem animado para esse episódio de hoje. Voltamos a gravar então aqui só os três, né? Só quem é de casa e contando com um quarto convidado que é a nossa audiência. Muito bom, é isso aí, cara. E hoje nós temos a proposta de conversar com vocês sobre tudo que vocês querem saber sobre cirurgia. Vale ressaltar que nenhuma das orientações, das informações que nós passarmos por aqui irão substituir uma consulta com um médico especialista. André, Então, explica pra gente aí por que tudo que você quer saber, por que o quadro mudou o nome hoje? exatamente isso. Então, assim, a gente está contando aqui hoje com uma cestinha com vários papéis aqui dentro que, ao longo desse período que nós começamos a gravar e das caixinhas de perguntas que nós abrimos, a audiência, né, foi mandando mensagem, querendo tirar dúvida, e a gente juntou tudo isso, né? O pessoal pode ter reparado que a gente não fica respondendo os directs, assim, tão diretamente. Então, a gente juntou todas essas perguntas, colocou aqui na caixinha e está contando com quem está assistindo aqui participar do nosso episódio. Então, é tudo que vocês querem saber. Isso aqui tem tudo o que vocês perguntaram pra gente. Pra mim, Dr. Caio, Dr. Lucas. E a gente vai, de forma aleatória aqui, sortear um papelzinho e conversar Hoje sobre. é o famoso quem sabe faz ao vivo. Aqui tem coisa muito aleatória que eu coloquei, o Caio não sabe, o Lucas não sabe e vice-versa. Então, vamos ver. Maravilha. É um episódio Quem pra ser começa? mais Quem descontraído. Quer dar largada? Pode ir. Posso começar então? Pode ir lá. Você vai perguntar pra quem? Vou começar então aqui pro Dr. Lucas, que o André já fez a nossa apresentação. Eu vou adiantando aqui, vou escolher um papel. Isso lá na minha terra, gente, eu sou de Tambacuri. Isso aqui chama brogodó. A audiência de Tambacuri vai entender o que é isso. Vou começar aqui. Essa é boa. Dr. Lucas Calazans, fala pra gente o que causa pedra na vesícula. Perfeito, Caio. Ótima pergunta. A pedra na vesícula, ela é a cristalização da bile. Então, a vesícula biliar é aquela bexiguinha que guarda a bile, fica coladinha no fígado. E quando ela está com a bile lá dentro, a bile ela pode ser concentrada pela vesícula e acaba cristalizando, formando pedras. Uma analogia boa é o mel que cristaliza no nosso armário, né, na nossa cozinha. Então, cristaliza em açúcar. A bile cristaliza em pedras. Podem ser pedrinhas pequenininhas, pedras maiores, podem ser pedras redondas, pedras duras, mais facetadas. Então, é a bile cristalizada. Então, primeiro, a pedra dentro da vesícula, ela é formada de bile cristalizada. E o que faz com que a bile se cristaliza? Essa concentração que a vesícula faz. E algumas tendências que o paciente tem podem desencadear que a bile do paciente seja mais formadora de pedras. Então, por exemplo, o paciente que tem idade acima de 40 anos tem uma tendência maior, o sexo feminino é mais comum, pacientes que estão acima do peso, obesos, têm uma tendência maior, pacientes que passaram por um emagrecimento muito importante, por exemplo, a cirurgia bariátrica, também tem uma incidência maior de pedras na vesícula, uma tendência familiar, ou seja, se vários parentes seus tiveram pedra na vesícula, você tem uma chance maior de ter também. Entretanto, esses são fatores de risco. Isso pode acontecer em qualquer pessoa. Pode acontecer em criança, embora seja muito raro. Pode acontecer em homens jovens que não estão nos 40 anos, não são mulheres. Pacientes que já passaram por uma gravidez, ou seja, as mulheres que engravidaram, já tiveram os filhos, têm uma tendência maior também de formar pedras na vesícula. Então, são esses os fatores de risco que o paciente pode cristalizar a bile e formar essas pedras que são cristais da própria bile. Perfeita explicação. Padrão professor mesmo. Você concorda com ele, cara? Cara, é assim, né? Não tem o que falar, né? Se a gente abrir o livro, vai estar muito bem elucidado, muito bem explicado. É isso aí que o Lucas falou. Eu acho que não tem nem o que ponderar.
né? Alguns pacientes já devem ter visto nos ultrassons dele que o processo dessa cristalização, antes da formação mesmo do cálculo, a gente tem aquele barro biliar, né? Que já é uma segmentação mesmo, né? Uma condensação desses cristais e que são, vamos falar assim, o começo dessa formação de pedra de cálculo biliar. Muito boa explicação, Lucas. Excelente mesmo. E na verdade, sim, né? Isso é uma pergunta que, se não for 100%, 99% dos pacientes fazem, né? E a resposta mesmo é assim, não tem um motivo muito preciso e único e exato para isso daí acontecer. Uma né? coisa que é legal É pontuar multifatorial. também, né? Que é ao contrário, né? Às vezes as pessoas pensam assim, teve algo que eu comi que me gerou pedra na vesícula? Teve algo que eu fiz que me gerou pedra na vesícula? E a resposta é meio, não tem. Não tem nada que culpe, né, o paciente de ter tido essa doença. Não tem nada que ele faz para causar a pedra na vesícula e também não tem nada que ele consegue fazer para evitar que ela aconteça. Claro, não estar acima do peso, isso pode auxiliar, mas pessoas magras também podem ter pedra na vesícula. Então, beber água vai ajudar? Em geral, não, né? Não é o cálculo renal. Então, a gente sabe que não tem como você prevenir e não tem como você provocar o cálculo da vesícula. Engraçado, né? Que você é novo e magro e teve que operar de pedra na vesícula, né, cara? Exato. Que coisa. Eu fui operado tem 12 anos, foi em 2011. Uma criança. E tem uma tendência familiar muito grande. Minha mãe já teve pedra na vesícula, familiares, parte de pai, outros familiares, parte de mãe. Então, eu tive essa tendência muito... esse lado familiar muito pronunciado. Além disso, eu tenho uma alteração que chama síndrome de Gilbert, que é uma alteração no metabolismo da bilirrubina, que é uma condição totalmente benigna, é uma condição do fígado mesmo, que não é uma doença, é quase uma condição que também pode ser um fator predisponente. Então, pode ser que ele tenha sido talvez aí Estopim. a gotinha d'água que faltava para eu ter pedra aí bem jovem e fui operado e foi tudo ótimo. Parabéns, cara. Muito bem. Excelente pergunta. Tô, vai lá. Sua vez. Perfeito. Aqui tá igual o debate político, né? Escolhe o candidato para responder a sua pergunta, né? Perfeito. Nós estamos igual o William Bonner. Eu ainda não abri a pergunta, mas eu já vou direcioná-la então para o Dr. André Fujioka. André Fujioka, o que é melhor, cirurgia de hérnia aberta ou cirurgia de hérnia por vídeo? Boa pergunta, né? Isso é uma pergunta que eu enxergo que tem vários vieses, né? A cirurgia da hérnia, ela é muito bem consolidada, a técnica aberta, né? Com o posicionamento da tela, essa técnica de Liechtenstein, que durante décadas e décadas ela foi consagrada, ela veio nos últimos 5, 10, 15 anos modificada para a técnica de vídeo, que atualmente, no sistema privado principalmente, onde dispõe de um material próprio para fazer a operação, é a que a gente mais realiza. Né? Mas, objetivamente, não existe dados técnicos, né, científicos, que comprovem que uma seja superior à outra. As duas tratam a hérnia de forma igual. O resultado ela é positivo das duas formas. Alguns detalhes falam contra ou a favor de uma técnica ou outra. Hoje em dia, a gente vê que a técnica por vídeo ela é minimamente invasiva. Geralmente, o paciente tem uma tendência a sentir menos dor no pós-operatório. Mas são detalhes, né? Não quer dizer que quem faz a técnica aberta morra de dor, nada disso. Tanto é que durante décadas e décadas, essa técnica foi utilizada. Então, resumindo, as duas técnicas são muito boas, depende de cada paciente, depende do histórico cirúrgico, depende das comorbidades, das outras doenças do paciente, para avaliar qual que é a melhor para aquele paciente. Então, é válido individualizar esse tratamento cirúrgico da hérnia inguinal. Eu penso muito desse jeito. Ótima resposta, André. Você tem alguma coisa para comentar, Caio? Para comentar aqui, assim, uma perfeita explicação, né? As taxas, né, de recidiva e dor, né, que a gente considera que é a ingniodinía crônica, né, são muito equivalentes, igual você falou perfeitamente. Acho que hoje em dia acaba que a gente tem uma tendência maior a realizar a técnica minimamente invasiva, né, nos nossos serviços de trabalho mesmo. E uma coisa que eu acho interessante pontuar é o caso daquelas hérnias inguinais gigantes, né? Hérnias inguinais muito complexas,
onde muitas vezes a técnica operatória aberta, né, com corte maior, ela acaba sendo mais favorável, vamos dizer assim, ao procedimento. E hoje em dia, né, e aí eu vou deixar então para o Lucas dar uma pontuada nisso daí também, a gente tem a plataforma robótica, que está surgindo, né, em ascensão, e que tem sido muito utilizada na correção de hérnias. Perfeito. Em relação à robótica que você comentou, Caio, realmente a gente tem que lembrar para o espectador que a cirurgia robótica é uma cirurgia por vídeo, que além de ser por vídeo, ela usa de uma plataforma robotizada para auxiliar o cirurgião na operação. Dessa forma, ela traz mais ergonomia, porque o cirurgião não fica lá, vamos falar assim, debruçado em cima do paciente, ele fica sentado num console ao lado. E isso dá mais ergonomia, mais conforto e como as pinças do robô, elas alcançam posições que não exigem da sua postura, a sua cirurgia ela é mais delicada, mais calma. A pinça do robô, ela tem movimentos que simulam a mão humana e não movimentos tão retos como aqueles movimentos da pinça laparoscópica. Então, tem alguns ganhos técnicos que não se refletem necessariamente nos estudos para comprovar uma vantagem. Entretanto, essa vantagem da ergonomia, da delicadeza cirúrgica, do conforto do cirurgião podem refletir, sim, né, numa cirurgia que ele está mais confortável para fazer, com alguns benefícios, né, alguns benefícios que o robô pode trazer. Pode resultar numa cirurgia com alguns benefícios, sim. Então, é um recurso a mais, um recurso adicional que pode trazer um refinamento adicional para a cirurgia. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar em relação à cirurgia aberta versus vídeo é a questão de que muitas vezes o abdômen do paciente não permite a técnica vídeo. Vamos supor que o paciente já teve várias cirurgias abdominais prévias ou fez uma cirurgia de prostatectomia radical. Esse paciente tem o abdômen que pode contraindicar uma técnica de videocirurgia. Então, para aquele paciente, algumas vezes, e isso tem que ser selecionado de paciente para paciente, a técnica de vídeo não se aplica para ele, porque o abdômen dele não permite. Então, ele só teria a opção de fazer a cirurgia aberta, que também é muito boa, como o André colocou bem, com resultados ótimos e uma cirurgia muito segura, muito consolidada. Lembrando que nas duas técnicas é utilizada a tela, e a tela é um grande divisor de águas entre ter maior ou menor chance das hérnias voltarem. Tudo bem. Acho que tá Puxa bom a próxima por esse. aí. Vou puxar esse daqui. Vou mandar agora pro Dr. Caio. Depois a gente Bora. inverte aí. Boa pergunta. Dr. Caio, quanto custa uma cirurgia para retirar a vesícula? Pergunta que tem várias nuances aí envolvidas. Primeiramente, então, assim, se a pessoa está perguntando quanto custa, eu acho que a gente está falando de uma cirurgia que seria feita a nível particular. Isso é o entendimento dessa pergunta, ao meu ver. Né? Porque, assim, os convênios são obrigados a cobrirem essa cirurgia quando tem uma demanda, né? E tem uma indicação precisa. Então, não foge nisso. E é uma cirurgia que é coberta também pelo Sistema Único de Saúde. Então, a pessoa consegue fazer, dadas as nuances envolvendo o SUS, pelo SUS. Então, falando de um convênio privado, né, de uma cirurgia particular, que vai ser realizada em um hospital privado, a gente podemos dividir em 3 partes, né, vamos falar assim, o custo dessa cirurgia. Que é a parte hospitalar, que isso varia de acordo com instituição em instituição. Então, se você quer operar no hospital A ou no hospital B, esses custos podem variar. O custo da equipe de anestesia, do anestesista, que também está muito relacionado à instituição e podem ter variações de acordo com hospitais. E o Dr. Lucas abriu um vídeo ali do nada. Então, a gente tem o anestesista, que é um custo, e aí a outra questão também que é interessante lembrar, que é a terceira parte, que aí eu acho que é a nossa referência aqui para a gente poder responder, é o custo da equipe cirúrgica. Uma cirurgia de vesícula, ela é composta por pelo menos 2 cirurgiões. E tem que englobar o honorário dessas 2 pessoas que estão ali disponíveis para trabalhar. Eventualmente, até uma terceira pessoa. Então, assim,
é muito subjetivo falar do preço, cravar o preço disso, por conta de todas essas nuances. Mas, falando do ponto de vista mesmo de preço, vai girar ali em torno de 5 a 10 mil reais o honorário da equipe cirúrgica. Não vou fugir aqui da pergunta, ficar enrolando e falando, não, porque o que o pessoal perguntou isso, eu queria saber o preço. Vale ressaltar que, de acordo com o CFM e a legislação vigente, não se pode falar em preço de cirurgia e de procedimento em redes sociais, fora do ambiente de consultório. Então, assim, isso que a gente está falando aqui é o que gira em torno. O orçamento, o valor certinho, isso é feito em consultório. Exato. Lá batendo no Google, lá se aparece uma estimativa de valor, né? Mas essa é uma pergunta que eu gostaria de Pode fazer responder a tréplica também, sabe? Porque muito frequente eu recebo mensagem de paciente: doutor, quanto que é a cirurgia para retirar a vesícula? Quanto que é? Quase que assim, toda semana recebo umas 5 mensagens assim. E eu reparo que o paciente, né, que está mandando a mensagem, ele está fazendo tipo uma cotação do valor da cirurgia como se aquilo fosse um produto que você vai ali e compra um vaso, né? Lá, esse vaso aqui que eu quero. Aí você vê em loja A, B, C, D, é o mesmo vaso. Aí esse aqui tá mais barato, aí você compra nessa loja. E a gente sabe que a cirurgia é algo artesanal, individualizado, tem... cada paciente é de um jeito, a anatomia de cada um é muito peculiar. Sem contar que tem alguns detalhes que muitas vezes ninguém fala, o cirurgião não fala, ou quem está fazendo um orçamento não fala, que é detalhe de conforto, de material, um material adequado, né, para aquela operação ser bem sucedida. Ou seja, o que eu estou querendo falar é que essa questão de valor, nem sempre o que é mais barato é o melhor, né? Tem que ter um bom senso para você entender que é a sua saúde e você está procurando, né, eu acredito, que o melhor para você. Isso mesmo. Acho que comentando as respostas de vocês, acredito que um custo médio é fácil de encontrar isso aí em pesquisas na internet mesmo. Entretanto, a percepção de valor da qualidade da assistência que aquele médico vai te prestar, a bagagem técnica que ele tem, tanto do ponto de vista de experiência, quanto de formação, quanto de dedicação àquela especialidade. Além disso, o preço da instituição, né? Tem hospitais que são mais baratos, hospitais que trazem aí um nível de preço também mais alto, isso vai interferir. E essa percepção de valor do paciente em relação ao profissional que vai cuidar dele, isso é o que vai fazer a diferença. Então, vale a pena sempre uma consulta, o investimento em geral nas consultas é um investimento menor, então vale a pena o paciente ir na consulta, conversar com o paciente, com o médico, tirar as dúvidas em relação àquilo tudo, para entender qual que é a percepção dele de valor sobre aquela cirurgia, sobre o tratamento que vai acontecer e, a partir daí, definir com qual profissional que ele quer fazer mesmo. E não fazer um leilão, né? Quem cobrar menos, ele vai lá e faz. Isso não é a melhor conduta, na minha opinião. Com certeza. Perfeita essa colocação aí desse leilão e desse mercantilismo que a gente vê, às vezes, na prática cirúrgica. Achei, assim, excelente, porque realmente existem nuances que muitas vezes o paciente ali não sabe. E às vezes a gente precisa passar isso no consultório. Então, eu não me sinto nem um pouco à vontade em responder essa questão de preços e tudo pelo Instagram. Igual eu falei, o CFM, né, veta isso. Então, assim, às vezes o paciente, não consigo ir ao consultório. Existem consultas online, hoje em dia a medicina evoluiu para isso. Então, acho que é perfeito essas colocações de vocês dois sobre essa mercantilização da cirurgia, que às vezes a gente vê em outras áreas cirúrgicas, né? Às vezes na estética, na plástica, em outros procedimentos, mas que no nosso caso, assim, que trata de doenças, eu acho que é muito mal visto, né? Não é legal essa mercantilização pura da questão. E eu vou aproveitar aqui, antes da gente tirar a próxima, vou fazer uma pergunta que não está aqui na caixinha, que eu recebi de uma acadêmica super diferenciada, que já acompanhou a gente no bloco cirúrgico e tudo. E eu acho que, como a gente tem uma parcela da nossa audiência aqui, são os acadêmicos, são os residentes, eu acho que é legal a gente fazer. E eu queria que cada um falasse um pouquinho, né? Para o que te fez ter certeza de ser cirurgião?
É uma pergunta filosófica, assim, aprofundada e tudo. Porque eu acho que é legal. Eu acho que todo mundo quer entender, tipo assim, o que que fez a gente se apaixonar ou gostar ou trabalhar com isso. Quem Quer quer começar começar aí? respondendo? Excelente pergunta, viu, Caio? Posso responder, se você quiser, fica à vontade. Vai lá, começa aí. Vamos lá. Vou falar também. Meus pais são médicos e eles são pediatras clínicos. Então, convivi com o assunto medicina dentro da minha casa há muitos anos, né? Médico só fala de medicina, então, desde que eu sou pequeno, o assunto acontece na minha casa. E a partir do momento que eu entrei para a faculdade de medicina, eu fui ficando muito mais fascinado com a parte anatômica, com os órgãos, obviamente, né, com várias disciplinas que passaram por dentro disso também. E na medida que a gente foi vinculando aos estágios de passar no bloco cirúrgico, os estágios de sutura, as aulas de técnica operatória, essa parte mais, vamos falar assim, mais manual e técnica, eu percebi que eu tinha mais afinidade por aquilo. Então, quando eu percebi essa afinidade, esse maior traquejo, essa maior destreza, esse refinamento técnico, que era o que me encantava mais, eu acabei me direcionando mais o meu gosto e a minha percepção muito mais para esse lado e, aos poucos, eu tive zero dúvida de que eu seria cirurgião e dediquei o final da minha faculdade muito a esse lado. Além disso, quando eu entrei na residência de cirurgia geral, eu tinha uma certeza que eu não seria cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Eu queria fazer plástica, urologia, vascular, outras áreas. E quando eu entrei e mergulhei na cirurgia geral, no final das contas, eu vi que a cirurgia geral, a cirurgia do aparelho digestivo, câncer do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica, as hérnias, a via biliar, isso realmente me fascinou muito mais do que aquela utopia, aquela ideia equivocada que eu tinha de outras especialidades. E então complementei minha formação com a cirurgia do aparelho digestivo e sou muito satisfeito na área. Caramba, hein? Que Fala aí, novela. André. Fala aí. Cara, Filosófica pergunta, cara. vou te falar a verdade. Eu, quando era moleque, eu queria ser tenista profissional. Eu jogava, peguei uma fase que tinha Guga, o tênis no Brasil e no mundo estava muito em alta. E foi a fase que eu estava em alta também nesse esporte. Então, eu me dediquei durante vários anos da minha vida e competia em alta performance. Assim, eu dedicava para ser aquilo. Mas chegou um momento, né, que jovem ainda, 14, 15 anos, eu tinha que decidir se eu ia realmente ser um tenista profissional e viver daquilo ou se é estudar. E acabou que eu fui estudar e dentro das possibilidades do que eu gostava, eu fui fazer medicina. E eu acho que, assim, eu tô falando do tênis porque tem uma relação direta com a minha atuação na medicina. Que o tênis exige muito da habilidade manual, a técnica de você jogar, né? Eu desenvolvi isso muito e gostava. Sou muito ruim no futebol, as minhas pernas não servem para nada, só para correr, mas as mãos eu tinha isso daí a meu favor. E apesar de eu gostar muito da parte clínica da medicina, eu acho que a clínica médica e todas as suas, né, subespecialidades são encantadoras, porque você vê um negócio, né, dá diagnóstico, pensa. Mas, para mim, como eu tinha essa habilidade manual, eu tinha muita facilidade em fazer um ponto, em dissecar alguma estrutura. Isso daí, você, né, à medida que você vai conseguindo fazer as operações, desde o básico até o mais avançado, que a gente faz hoje em dia, é muito legal, né? Você fica muito satisfeito, você dá um ponto, você fala, nossa, que ponto bonito, que anastomose legal, que anastomose bonita. Isso daí só para quem é cirurgião, realmente, que trabalha com isso, que acho que vai entender, né? Então, veio muito disso e eu também, né, não tinha, apesar de gostar muito da clínica, eu não tive muita dúvida de fazer a cirurgia por ter essa habilidade manual. E depois da cirurgia geral, que eu fiz cirurgia do aparelho digestivo também, outra residência, eu fui um tanto influenciado por vários amigos e colegas, eu acho, que me mostraram um caminho bacana para seguir dentro da medicina, um caminho que mexe com a fragilidade do doente no momento delicado, que mexe com doença, que mexe com obesidade, com câncer.
Então, isso daí é algo que também, né, não tem um preço, né? Diferentemente de algo estético, que não cabe, assim, no momento, como o Lucas falou. Mas você tratar de um paciente de um câncer de estômago, por exemplo, e você vê que ele fica curado, fica muito bem daquela doença por o resto da vida, isso daí não tem preço. Ao mesmo tempo que você fazer uma bariátrica num paciente que está super obesa, infeliz, sem saúde, você traz ela de volta para um caminho bacana. Isso também não tem preço, né? Não é estético para ela ficar bonitinha, magra. Não, é pela saúde dela, a gente resgata isso. Então é mais nesse sentido, sabe? Doutor Caio. Quase emocionei aqui com as histórias desses. Doutor Me Caio. prolonguei muito, né, cara? Nem um pouco, cara. Eu queria que fosse isso mesmo. Doutor Senti Caio, isso. e você? Conta pra gente. Então, você sabe a minha história, né? E né, que a gente tá juntos, né, com frequência no bloco cirúrgico e fora dele. Mas eu fui meio que o oposto dos meninos, viu, gente? Quando eu decidi fazer medicina, eu era muito novo e não tenho nenhum médico na família, nenhuma relação médica na família, nem profissionais da área de saúde na família. E quando eu cheguei para fazer medicina, foi uma influência de um vizinho de porta no apartamento, que era psiquiatra. E eu falei assim, cara, isso é legal demais ser psiquiatra. E me falaram assim, para ser psiquiatra tem que ser médico. Fui me dedicar para estudar para ser psiquiatra, antes disso, médico. Então, eu fiz toda a minha formação para ser psiquiatra. Minha mãe brinca, né, que eu falava várias e várias vezes, falou assim, não, você nunca mais vai me ver num bloco cirúrgico, não, você nunca vai me ver operando. E fiz a minha formação para isso. Né? Durante a faculdade, fui presidente de Liga Acadêmica de Psiquiatria, fui para fora do país apresentar trabalho no Congresso Mundial de Psiquiatria e fiz toda a minha formação nisso, até que chegou no último ano de faculdade. E eu percebi que eu queria algo que fosse um pouco fora do consultório. E foi aí que eu fui resgatado, vamos falar assim, para o ponto de vista cirúrgico, no meu internato de cirurgia, e que eu gostei muito da vivência do bloco cirúrgico e decidi que eu ia ser cirurgião. Só que eu entrei para a cirurgia pensando em fazer uma subespecialidade, que no caso, na época, era urologia. Quando eu cheguei na cirurgia geral, conheci várias influências, inclusive esses dois amigos aqui, e que vão falar assim, me firmaram nesse caminho da cirurgia geral e de trabalhar com a cirurgia da parte oncológica, cirurgias do abdômen, cirurgias dessa especialidade e principalmente acabei que fiquei enebriado, vamos falar assim, pelas cirurgias de urgência, né? Que aquilo ali, só quem opera sabe que é realmente um vício mesmo. Então, respondendo essa acadêmica que mandou essa pergunta, e para todos os acadêmicos que estão em dúvida, eu acho que assim, não tem um momento da certeza durante a formação acadêmica, não. Essa certeza vai se dar quando você consegue se realizar um pouco profissionalmente. E para isso, só na vivência mesmo. Filosofando aqui. A certeza é uma coisa muito difícil de falar, né? Para tudo na vida, Para né? tudo, exatamente. Então, acho que é por aí. Vamos dar sequência nessa Vai lá, Puxa a Caio. pergunta aí, ó. Quem que é? Acabou de fazer. Lucas. Eu falei, Doutor pergunta Lucas. Beleza. Então, eu fiz a pergunta anterior pro André, então essa vai pro Caio. Se você gostar da pergunta e quiser responder você mesmo, também fica à vontade, cara. Doutor Caio, após a cirurgia da vesícula, quantos dias eu posso retornar às minhas atividades? Olha, essa é uma pergunta bem né, da nossa rotina mesmo. Eu acho que aqui a gente vale salientar duas questões importantes, que é a cirurgia de vesícula eletiva e a cirurgia de vesícula de urgência. Cirurgia de urgência no quadro de um paciente que foi operado com outros critérios de gravidade, a gente pontuaria isso em outro momento. Vou falar mesmo do arroz com feijão ali da nossa rotina, que é o que é mais comum, porque eu acho que engloba melhor a resposta. No pós-operatório da cirurgia de vesícula, né, da colecistectomia, que majoritariamente é feito por videolaparoscopia, os pacientes têm alta com cerca de 24 horas depois da cirurgia, às vezes, dependendo se a cirurgia foi eletiva, até no mesmo dia da operação. E para voltar para as atividades, o que a gente tem visto e preconizado são 2 semanas, 14, 15 dias de período de convalescência cirúrgica para o paciente ficar um pouco mais quieto e tudo. Com relação a atividades assim, laborais, trabalho, se esse paciente ele trabalha com alguma questão de sobrecarga de peso
ou estiver falando sobre atividade física de alta performance, aí a gente tem que dar uma individualizada dependendo do que esse paciente está pensando. Mas, a princípio, com 15 dias de pós-operado, o paciente já volta para suas atividades laborais, já volta mesmo para sua rotina. Dependendo do tipo de atividade física, ele já pode começar de forma, né, lembrando que ficou 15 dias parado, então um retorno gradativo e com baixa intensidade de carga e afins. E uma coisa que a gente tem feito, que tem otimizado um pouquinho, acho que esse pós-operatório, que é uma questão bem técnica, na verdade, são as incisões fora da cicatriz umbilical, que é um ponto mais de dor, que a gente tem evitado isso e visto que os pacientes têm uma recuperação pós-operatória um pouquinho mais rápida e menor tempo, né, vamos falar assim, de retorno, principalmente atividade esportiva. Comenta pra gente, André, por favor. O que eu falo para todo paciente, eu vou lá dar alta pro paciente e ele me pergunta isso. O que eu falo assim, o retorno para as atividades laborais, eles são rápidos. Então, assim, com 3, 5 dias, você já pode fazer as coisas de casa normalmente. Então, andar dentro de casa, fazer uma comida, vestir sua roupa, fazer as coisas normal do dia a dia, que não exigem um esforço físico, 3, 5 dias está liberado. Às vezes até para dirigir, com 5 dias eu já libero, sabe? Não tem grandes problemas. A grande questão que eu peço para ter um pouquinho mais de paciência é com relação à atividade física mais vigorosa. Então, pegar um peso, fazer uma bike, uma atividade física, malhar, musculação, aí, em média, são 30 dias, mas depende de cada paciente. E você? Na sua rotina, Lucas, o que você orienta? O que você conversa com os seus pacientes, cara? Perfeito. Em geral, a minha orientação é dessa forma, que o paciente pode voltar a trabalhar quando ele se sentir apto. E isso deve acontecer a partir de 3, 5, 7 dias, podendo se estender, às vezes, até 15 dias de afastamento do trabalho. Então, ele sai do hospital andando, movimentando, pode carregar a própria bolsa, pode fazer as atividades normais em casa que ele der conta, pode amarrar um cadarço, ele toma banho sozinho, alimentação mais leve, mas ele já pode alimentar o que ele quiser. E atividade esportiva, eu costumo orientar que o paciente volte, na cirurgia feita por vídeo, volte a praticá-la a partir de 15 dias em baixa intensidade. Então, ele vai voltando a colocar o corpo no lugar, perceber o que dói e o que não dói e voltar à plena performance a partir de 30 dias. Então, basicamente, 5, 7 dias, podendo estender até 15 para o trabalho. A partir de 15, atividade física mais leve, podendo voltar à plena performance a partir de 30. Ressaltando que nesse meio tempo, né, a gente vai ter uma consulta de retorno, vai ter aquela avaliação mais de perto. Perfeita então, colocação. Assim, eventualmente vai ter paciente que vai ter esse período de convalescência mesmo um pouco mais prolongado e tem aquele paciente que está muito bem, muito cedo e que a gente consegue tateando isso, que é uma característica da medicina individualizada mesmo e do contato próximo aos pacientes. A gente já viu vários colegas, inclusive colegas médicos que foram operados, próximo ali da nossa equipe, que eles voltaram a trabalhar 2 dias depois que receberam alta. Então, ou seja, 2 dias depois de operado. Operou hoje, foi embora amanhã, no outro dia estava trabalhando. E isso teria alguma proibição ou uma contraindicação para isso? Eu entendo que não. Então, ele pode voltar a trabalhar quando ele se sentir apto. E, às vezes, dependendo da necessidade. Às vezes, o paciente é dono de um estabelecimento, de uma loja, de uma empresa, ele tem que ir à empresa, nem que seja para trabalhar menos, para estar presente de alguma forma, se ele se sentir apto, estiver se sentindo bem, não tiver com nenhum sinal de nenhum problema, nenhuma dor atípica, nenhum sinal de um complicador aí após a cirurgia, ele pode fazer isso, levando os remédios, deixando o cirurgião ciente do que está acontecendo, para que isso não seja um problema no pós-operatório dele. Perfect. Cara, antes de lançar a próxima pergunta, eu vou aproveitar aqui esse momento para falar com a turma, para mandar sugestão de tema, deixar pergunta, manda direct, não tem nenhum problema. Isso daqui a gente está sendo feito, construído, embasado nisso. Então é legal ter vocês participando conosco. Com certeza. Eu recebi uma sugestão de tema de um amigo meu de infância. Como a gente vem tomando esses cafés deliciosos aqui durante os episódios, ele falou para a gente falar sobre os efeitos do café no aparelho digestivo. Quem sabe a gente não convida um gastro para bater um papo, dentre outros temas, sobre isso também. Bem legal. Boa.
Ótima sugestão. Uma pergunta específica ali para um gastro vai ser interessante falando disso. Perguntar um trem aqui pro André. Vou pegar essa aqui, não, que essa aqui tá aberta. Deixa aberto aqui, ó. Eu deixei Porque aqui, mas é porque eu acho que essa daí ele ficou, fecha. Não, ficou eu mal falo fechada. Pra gente não ficar perguntando repetido, né? Pô, legal essa daqui. Pra gente, vamos falar assim, é o beabá, mas eu acho que os pacientes têm muita dificuldade de entender isso aqui. André, explica o que é a cirurgia por videolaparoscopia, a videocirurgia pra gente. Muito bem. Antigamente tinha muita cirurgia aberta, corte grande na barriga, né? Tinha a frase famosa, grandes cirurgiões, grandes incisões. Com o passar dos anos, isso veio mudando cada vez mais. E com a expertise em se fazer a cirurgia minimamente invasiva, com cortes pequenos e o desenvolvimento da tecnologia, câmeras pequenas que conseguem entrar dentro da cavidade abdominal e visualizar o órgão de perto com uma nitidez muito clara das estruturas, fez essa transição. Então, a cirurgia por vídeo nada mais é do que uma cirurgia que a gente faz com cortes pequenos e com pinças próprias sobre esses cortes pequenos. A gente não mexe com a barriga aberta. A gente entra com a câmera dentro do abdômen e com essas pinças longas a gente trabalha visualizando a televisão. Então, filma lá dentro e faz a operação olhando para a televisão. A gente não fica olhando dentro da barriga do paciente de forma direta, e sim sobre a ótica que está sendo filmado lá dentro. Basicamente é isso. Né, o que se trata a videocirurgia, cirurgia por vídeo. E que hoje em dia a gente consegue fazer muita cirurgia, quase tudo que é dentro de cavidade abdominal a gente consegue fazer por vídeo. Tudo que é feito aberto a gente consegue fazer por vídeo. É O muito que vocês bom. pensam? Tem uma colocação aí, Lucas? Sim, gostaria de comentar que é isso mesmo, né, André? São cirurgias feitas através de furinhos, pequenos cortezinhos, furinhos, em que a gente entra com esses equipamentos que você colocou super bem. Muitos pacientes acham que a gente entra e faz uma sucção, ou seja, entra lá e suga o órgão, a vesícula, o apêndice, por exemplo, e ficou em dúvida sobre como que isso é feito, mas na realidade não, né? Você colocou isso muito bem, só complementando que a gente estufa um gás dentro do abdômen do paciente, então o abdômen vira um balão, vamos assim dizer, cheio de ar. E quando a gente entra com a câmera, a gente consegue ver esses órgãos muito bem. E a mesma cirurgia que seria feita aberta, com visualização, manipulação, sutura ali, pontos mesmo, costura ali nos órgãos, essa cirurgia ela é feita também por vídeo. Então, não é uma cirurgia minimizada, simplificada, muitas vezes ela é até maximizada. A visualização, a exploração, ela fica ainda mais ampla, sendo pelos furinhos, que você consegue atuar no abdômen todo com cortes menores, com furinhos mesmo, e isso vai gerar uma recuperação mais rápida, menos dor, menos chance de infecção naqueles cortes grandes que não são feitos então. Além disso, a menor chance de hérnias, quando tem aqueles cortes grandes, tem uma possibilidade da hérnia incisional. Na videocirurgia, essa chance é um pouco menor. E então, é uma técnica mais moderna, inclusive, que pode ter ou não o auxílio da plataforma robótica. A cirurgia por vídeo pode ser por robô ou não. E a gente tem um grande benefício em várias cirurgias, realizando elas por vídeo, ao invés de realizar pela via aberta. Puxando um gancho aqui com o que você falou sobre questão de hérnias e tudo, eu acho que um grande diferencial da videocirurgia, né, que a explicação, assim, já está mais que bem colocada, que eu acho que é muito interessante, muito enriquecedor, foi o que aconteceu, né, com o surgimento mesmo da videocirurgia, de um maior entendimento de que a parede abdominal é um órgão e é um órgão complexo. E quando a gente faz uma videocirurgia, a gente viola menos esse órgão para acessar os demais órgãos. Então, a gente tem uma preocupação com essa parede abdominal, poupa ela de grandes incisões, sem perder qualidade cirúrgica e técnica na videocirurgia. Então, assim, realmente é o futuro que já está muito presente na vida de todo mundo e acaba que, igual você explicou perfeitamente bem, a gente tem uma visão maximizada, otimizada de toda a cavidade abdominal para realizar cirurgias. Para quem ouve, né, nunca viu, essa semana eu mostrei a paciente vai operar de pedra na vesícula, eu mostrei para ela um videozinho rápido, assim, da imagem filmada dentro de um abdômen. E ela ficou assim, nossa, doutor, que é isso? E a imagem é muito boa. E
E é isso, né? O maior exemplo do benefício da cirurgia de vídeo é a cirurgia bariátrica, que antigamente era feita, hoje ainda faz em alguns lugares, mas a via aberta, assim, é muito diferente a realidade da cirurgia aberta para a cirurgia de vídeo na bariátrica, na obesidade. A recuperação é infinitamente mais rápida, Com certeza. Eu melhor. até colocaria que, às vezes, não só da bariátrica, mas a cirurgia dos pacientes obesos, a maioria delas, por laparoscopia, a gente tem uma otimização de exposição, de acesso, porque, vamos falar assim, você minimiza o que essa obesidade do tecido subcutâneo ali atrapalharia em exposição e questões desse Perfeito, tipo. A pessoa às vezes não imagina que para você mexer num órgão dentro do abdômen, você tem que expor. Ou seja, você abre a barriga e tem que puxar, usar afastadores abdominais para conseguir visualizar o estômago, o fígado, o baço e assim por diante, que muitas vezes é muito difícil, dependendo do porte paciente. né? Ah, muito boa pergunta e ótimas respostas. Puxa uma pro Lucas, André. Vamos puxar aqui, ó. Escolher uma aleatória aqui. Quem sabe faz ao vivo. Caramba, essa daqui tá boa. Olha só. Quais as chances de engordar novamente após a bariátrica? Essa é boa. Quente essa. Manda Excelente pergunta, André. A cirurgia bariátrica, ela é o método mais eficaz para o tratamento da obesidade, com menores chances de o paciente engordar de novo em relação aos outros tratamentos hoje disponíveis. Então, um tratamento válido, aceito e considerado o tratamento mais eficaz hoje para o tratamento da obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Mas também não é um método perfeito. Ele é um método que ele consegue emagrecer, vamos falar, todos os pacientes operados. Entretanto, o paciente consegue engordar de novo após a cirurgia. E o fator mais determinante para isso, hoje, que a cirurgia ela já está em níveis muito refinados e padronizados do ponto de vista técnico, não é uma cirurgia mal feita, não é uma cirurgia que o estômago dilatou de novo, não são esses fatores, porque a cirurgia ficou muito bem padronizada, ou seja, esse diamante, que é o mesmo de muito tempo atrás, está cada vez mais lapidado. O fator mais importante, então, para o paciente conseguir engordar de novo é o engajamento desse paciente no tratamento da obesidade para o resto da vida. Então, a bariátrica controla a obesidade dele e ele precisa continuar sendo um paciente que controla aquela obesidade e não acha que a bariátrica fez um milagre. Obesidade é uma doença crônica. Obesidade é uma doença multifatorial. Obesidade não é só comer muito. A gente conhece, todos conhecemos pacientes que comem muito e não engordam. E o paciente que está obeso, claro, envolveu muitas questões de calorias, sim, para ele atingir aquela obesidade, mas por que ele engordou e o outro não? Ou seja, são questões muito complexas que a medicina conhece algumas delas, mas não conhece todas ainda. Então, a obesidade é uma doença crônica e bastante complexa, multifatorial. Então, esse acompanhamento após a cirurgia com nutricionista, então o paciente fazer uma dieta adequada, acompanhamento com psicólogo, ou seja, o controle emocional após o emagrecimento, após a cirurgia bariátrica, tratar dessas compulsões alimentares, de uma dieta adequada, do relacionamento do paciente com a bebida alcoólica e o acompanhamento clínico endocrinológico da parte hormonal e dos nutrientes, das vitaminas, das reposições nutricionais quando necessárias. E a prática de exercício físico são fatores determinantes para que o paciente, seguindo essa mudança de vida e engajado nessas características, ele consiga manter o emagrecimento. Então, para a pessoa que não é obesa, ela também tem que se empenhar para não engordar. Então, o paciente que já emagreceu após a bariátrica, ele tem que continuar se empenhando após a cirurgia, acompanhando com a equipe multi e entendendo que aquele tratamento vai para o resto da vida. Então, as chances hoje numéricas, elas são aproximadamente de 30%, ou seja, 30% dos pacientes que operam de bariátrica podem voltar a engordar. E a maioria desses 30%, ou seja, quase todos eles, a grande maioria, são pacientes que não acompanham com nutricionista, não acompanham com psicólogo por um controle emocional, às vezes até com psiquiatra, não fazem um segmento com a equipe multidisciplinar e não se engajaram em atividades esportivas. Portanto, o acompanhamento multidisciplinar
E o esforço do paciente após a bariátrica é o fator determinante para que o paciente esteja nos 70%. Essa grande maioria que tem bons resultados e duradouros após a bariátrica. Essa pergunta é muito quente, né? Porque recentemente lançaram aí um estudo que caiu na mídia falando que 90% mais dos pacientes que eram operados de bariátrica tinham reganho de peso, e não é verdade, né? Não é verdade. As chances de ter um reganho de peso após uma cirurgia bariátrica, elas são reais. Obviamente que gira em torno aí, né, do que você falou, entre 20% e 30% dos pacientes, sendo que a maioria deles, quase a totalidade, não seguem o tratamento. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é milagre, ela não faz milagre. O paciente perde peso quando ele faz tudo direitinho, quando segue, a cirurgia tem o seu efeito e tudo mais. Depois que ele atinge a mínima do peso, o peso que tá bom para a altura dele, o IMC daquele paciente, ele tem que manter. Igual você falou, é uma doença crônica, multifatorial. Então, o paciente tem que seguir com aquilo o resto da vida. Não adianta ele achar que perdeu 50 quilos e que aí ele vai voltar a fazer tudo que ele fazia antes da cirurgia. Não dá, não tem jeito, né? Ele tem que manter a disciplina o resto da vida. Nutricionista, acompanhamento, atividade física regular, 5, 6 vezes por semana. Claro que não é fácil, é difícil. Eu sempre brinco com os pacientes, perder peso não é fácil, é muito difícil. É igual ficar rico, né? Ficar rico também não é fácil, é muito difícil. É o contrário, né? Para você acumular dinheiro, é a mesma coisa difícil de você perder caloria, perder gordura. Você tem alguma opinião sobre isso, doutor Caio? Cara, essa questão da recidiva de peso da bariátrica, ela acaba que ela é eu acho que ela tem uma mítica muito grande do começo da cirurgia mesmo, ali falando dos anos 90, do começo dos anos 2000, onde não se entendia muito bem o papel dessa equipe multidisciplinar no acompanhamento. Eu acho que essa foi a grande virada de ponto, além do refinamento técnico e cirúrgico que a gente, né, comentou aqui. Mas o acompanhamento multidisciplinar. Por isso, isso explica também muito, e os pacientes pós-bariátricos, eles acabam que eles têm uma rede de apoio entre eles muito grande. Então, existem comunidades, existem grupos onde as pessoas compartilham experiências e, às vezes, você vê que determinadas equipes de cirurgiões bariátricos não têm vamos falar assim, né, um sucesso tão grande no emagrecimento. Tem essa taxa de recidiva de peso maior. Porque, óbvio, a responsabilidade da sua saúde é sua. Então, o paciente que foi operado de cirurgia bariátrica, ele tem que entender isso. Ele é responsável pela saúde dele. Mas a gente vê equipes cirúrgicas e equipes, né, que se abonam dessa responsabilidade. E isso não pode acontecer. A gente vê que os estudos falam, né, em uma taxa de recidiva de peso ali depois de 2, 3, 4, 5 anos da cirurgia, porque às vezes também existe um relaxamento por parte da equipe que faz o acompanhamento desse paciente. E isso eu acho que a gente não pode se desabonar nunca. O paciente que foi operado, ele tem as responsabilidades dele, mas você, como cirurgião, também não pode simplesmente operei e segue seu rumo, acompanha com a nutricionista e não. É responsabilidade nossa, como cirurgião, fazer esse segmento e zelar também pela qualidade nesse pós-operatório. Porque muitas vezes o paciente volta no seu consultório e o fato dele estar ali com o cirurgião, que, vamos falar assim, entrou nesse barco com ele, comprou essa briga contra a obesidade com ele, estimula ele a manter os cuidados, a manter o ritmo saudável. Tem um estudo legal que eu vi esses dias, que os pacientes bariátricos, os pacientes que perderam peso e acompanham que seus médicos também têm uma rotina saudável, veem que seus médicos estão ali também com uma vida saudável, prática de atividade física e tudo, eles se sentem mais motivados, não só seus médicos, mas nutricionistas e afins, que acompanham ele. Então, isso tudo faz parte desse engajamento, de estar junto do paciente no mesmo barco. Não dá para a gente também operar e colocar toda a responsabilidade nesse paciente, porque ele tem que ser acompanhado cronicamente. Igual o Lucas falou perfeitamente, a obesidade é uma doença crônica. Parabéns pelo posicionamento, concordo 100%. O paciente tem que estar envolvido, e quem tem que envolver ele no tratamento somos nós, é quem acompanha ele, né? Você tem que estimular, trazer o cara para perto, a pessoa, né?
E vambora. A gente não pode esquecer e deixar de reforçar que em breve vamos lançar uma série de episódios mais curtos e abrangendo todos os assuntos da cirurgia bariátrica, né? Então, vale conferir. Esgotaremos esse tema, porque a gente sabe que é um tema que, assim... E é engraçado, né? Porque a gente... Vamos falar assim, né? Hoje, se eu não me engano, a gente tá com 14, 15 episódios lançados. E a gente tá numa crescente e imagino que vocês recebam muitos questionamentos de paciente sobre temas e a bariátrica é um tema recorrente. Eles perguntam, tipo assim, quando que vem um treino de bariátrica? Quando que vem um vídeo de bariátrica? Quando vocês vão falar de bariátrica? Porque realmente é um assunto que está totalmente em voga, né? Assim, é cada dia mais comum a gente ver na mídia tanto mitos quanto, né, verdades, tanto estudos que caem na mídia como esse, que é um estudo muito pouco robusto, para usar de eufemismos aqui. Então, assim, é um assunto quente. É quente demais. Vamos trazer a Juju todinho pra falar aqui, ó, o depoimento dela. Não é? Tô brincando. Cara, eu acho que, assim, a gente tem muita pergunta aqui pra responder ainda. Bate Acho que a gente bola, vamos rápido? Na verdade, acho que a gente podia dar um intervalo aqui, um breakzinho, e a gente volta quente. Encher a daqui caneca de pouquinho. café e a gente volta. Então, beleza. Nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, até logo, um abraço. Aí, qualquer